Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui pro YouTube da Academia Excel. E essa aula de hoje, cara, ela é uma aula realmente muito foda. Por quê? Eu fiz uma enquete no meu Instagram, @ViniExcel, já segue lá, onde eu perguntei para os meus seguidores qual seria o tema da aula de hoje. Eu coloquei 4 temas possíveis: fórmulas para iniciantes, planilhas fortes, construção de um dashboard ou tabela dinâmica. E o tema mais escolhido, mais votado entre todos foi criação de planilhas fortes. Então nessa aula eu vou te explicar o que é uma planilha forte, por que todas as suas planilhas têm que seguir essa estrutura, têm que seguir esse modelo de planilha forte. Eu vou te mostrar na prática o que é isso. E claro, quais são os elementos que você precisa aprender no Excel para você conseguir construir uma planilha forte ou transformar a planilha que você já utiliza hoje em uma planilha forte. Vou te mostrar quais são os elementos e claro, como utilizá-los. Fica ligado também que eu vou liberar um presente para você assim, sensacional, que você vai adorar. E é exclusivo para vocês que estão assistindo essa aula aqui comigo de planilhas fortes dentro do Excel, beleza? Então vamos para a aula agora, mas antes não se esqueça de deixar o teu like nesse vídeo, cara, que é muito importante pra gente, porque se esse tema é importante para você, é porque também provavelmente é importante para outras pessoas. E a forma de a gente avisar para o YouTube que é importante é dando um joinha, dando um joinha e dando um like, assim o YouTube vai mostrar para mais pessoas que também têm interesse em aprender Excel. Então faça a tua parte, deixa o teu like, não para ajudar a gente, ajudar outras pessoas que precisam aprender isso. E também se inscreva no nosso canal aqui do YouTube para você receber as notificações, ative as notificações para você receber as notificações toda vez que a gente postar uma aula nova aqui no nosso canal, que com certeza vai te ajudar aí a evoluir dentro do Excel, beleza? Bora para a aula então. Então vamos lá, pessoal. Deixei para vocês liberado esse arquivo aqui para vocês fazerem o download, exatamente como está aqui nessa tela. E esse arquivo aqui é uma planilha comum que normalmente você utiliza no seu trabalho. Uma planilha, tá? O exemplo que nós vamos seguir aqui nessa aula é uma planilha de atendimento de representante comercial. Aquele cara que vai nas empresas representando um grupo de empresas e normalmente faz uma visita a outras empresas ou então vende alguns produtos para algumas empresas. E nessa planilha aqui o cara preenche a data, o mês, o código do cliente que estava visitando, né, ou atendendo, qual que é o nome, a razão social do cliente, qual que é a cidade, qual que é o endereço, qual que é o tipo, se foi uma visita ou se foi uma venda, qual que foi o valor que foi vendido, caso tenha sido uma venda, e o status, se foi só atendido ou se foi fechado aí essa venda, beleza? Então, essa é a planilha que normalmente você utiliza no seu trabalho, provavelmente, e essa planilha, ela não é uma planilha forte, ela é uma planilha fraca. Eu vou te explicar exatamente por que ela é uma planilha fraca. Primeiro de tudo, vamos aqui imaginar o lançamento, o preenchimento dessa planilha, para você já conseguir imaginar a trabalheira que dá utilizar uma planilha assim, sem nada de fórmula, sem nada de recurso, nada de ferramenta, uma planilha totalmente fraca, digamos assim. Aí eu vou te explicar exatamente o que é. Vamos lá. Então vou colocar aqui a data, 29/9, o mês, por exemplo, é setembro. O código do cliente que eu atendi é o código 4. Então o código 4 é o Louis Vuitton Limitada. E a cidade do Louis Vuitton Limitada é Guarulhos. O endereço dele é Travessa Pirol 854. E o tipo foi uma venda. Eu vendi lá para ele R$ 4.500 e o status aqui está fechado. Beleza? Então imagina só, cara, eu faço mais ou menos uns 10 atendimentos por dia, 20, 50 atendimentos por dia. Eu tenho que fazer esses lançamentos aqui todos manuais. Dá muito trabalho, cansa demais e o principal é passível a erros. Vamos falar então agora sobre o que são planilhas fortes dentro do Excel. Vamos imaginar um exemplo bem clássico, bem claro dentro da empresa que você trabalha. Imagina você dentro do seu ambiente de trabalho, você constrói uma planilha, e essa planilha não só você usa ela, ou você preenche, mas você normalmente tem que passar para outra pessoa visualizar, passar alguma coisa, tem que às vezes outra pessoa tem acesso na pasta também à tua planilha, e você sabe que outras pessoas trabalham com ela. Você constrói uma planilha e volta e meia o teu telefone toca. Luiz, seguinte, cara, eu tava mexendo na planilha aqui, cara, não sei o que eu fiz e deu um problema, não tá mais funcionando a fórmula que você criou. Ah, vai lá o Luiz, mexer na planilha, arruma a fórmula de novo. Dá meia hora, Luiz, pô, cara, de novo, não sei o que eu fiz aqui, que a tua planilha parou de funcionar, sumiu uma fórmula, sumiu uma coluna, sumiu uma linha, não sei o que eu fiz. Tem como você vir aqui me ajudar, cara? Aí vai lá o Luiz de novo, mexer na planilha, corrigir a planilha que estragaram, né? Isso é muito comum, velho, e às vezes é muito difícil você conseguir imaginar que você pode construir uma planilha dentro do Excel que é totalmente impossível de dar problema. Eu acho que impossível de dar problema é quase assim, é realmente impossível uma planilha não conseguir não dar problema. Mas é muito fácil, e eu recomendo muito, inclusive,
que você utilize alguns recursos, algumas ferramentas do Excel que tornam essa planilha muito mais segura. Então uma planilha forte, ela é exatamente isso, é uma planilha que realmente é forte, que ela sustenta todo o resto da planilha. Uma planilha que você constrói apenas uma vez e nunca mais dá problema. Uma planilha que você constrói uma vez e você sabe que você não tem mais que se preocupar com ela. Uma planilha que você constrói apenas uma vez e os relatórios continuam funcionando. São planilhas que você só tem que lançar poucas informações, o resto ele preenche sozinho para você, através de automações, e você só tem que colher as informações que a planilha gera para você. Isso é uma planilha forte, que você lança poucas informações e o maior tempo que você usa, que você gasta dentro da planilha é coletando informações, e não você lançando e a planilha não te fornece nada. Então isso é uma planilha forte e é isso que eu vou te explicar agora. Então aqui temos um exemplo clássico aqui de planilha forte, olha só. Somente o visual da planilha, somente a aparência da planilha já é totalmente diferente. Isso aqui é uma planilha forte. Olha só a diferença de lançamento. Basta eu colocar aqui a data, já puxa o mês automaticamente. Basta colocar aqui o código do cliente, já puxa todos os dados, como razão social, cidade, endereço. Coloca aqui que foi uma venda e o valor, e ele já puxa aqui para fechado e fica verde automaticamente. É muito mais rápido de preencher e além disso ele já me traz relatórios aí futuramente. Essa estrutura possibilita que eu gere relatórios, tá? Então isso é uma planilha forte e é isso que eu vou ensinar você a fazer agora. Então, relembrando, eu deixei a planilha para você fazer o download aqui embaixo na descrição desse vídeo. E a planilha está exatamente assim, tá? Tá somente com a data, o código do cliente, o tipo e o valor. Resta tudo em branco mesmo, porque a gente vai automatizar. Todas essas colunas aqui que estão em branco vai ser de uma forma automática que ela será preenchida para facilitar o uso aí, o lançamento futuro do usuário, beleza? Então, primeira coisa de tudo, cara, quando a gente fala em planilha forte, um dos recursos assim mais importantes, que são praticamente obrigatórios em todas as suas planilhas, é a formatação como tabela. A formatação como tabela ela facilita muito a vida do usuário. Ela aplica o design automaticamente, ela arrasta automaticamente as fórmulas, aplica filtros automaticamente, ela nomeia intervalos, que facilita muito a construção de formas. Então existem vários benefícios que você ganha através da formatação como tabela. E a formatação como tabela normalmente é uma coisa simples, que você talvez até já saiba fazer, mas não sabe por que é importante você aplicar isso em todas as suas planilhas. E eu vou explicar para você agora. Então vamos primeiro aqui, ó, selecionar qualquer célula da nossa planilha, cliquei em qualquer célula aqui, vai na página inicial, vem aqui em formatar como tabela e vai selecionar uma cor que você quer. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, esse azul aqui, ó. Vai trazer essa opçãozinha aqui, ó, de onde está selecionada toda a tabela e vai deixar marcado a opção Minha Tabela tem cabeçalhos. Faça isso. Vou dar um OK e ele formatou como tabela. Vinícius, não mudou absolutamente nada. Por que eu formatei como tabela e não mudou absolutamente nada na minha planilha? Por que acontece isso? Porque já tinha uma formatação aplicada na minha planilha antes de eu aplicar como formatação como tabela. Ou seja, já estava pintado de branco, já estava pintado de azul meu cabeçalho, já estava aplicado essas bordas aqui, já estava pintado de preto as minhas fontes. Então o Excel, como a formatação como tabela, o único recurso dele não é pintar a tua planilha, é aplicar outros benefícios que eu citei antes, o Excel primeiramente respeita a formatação que você já aplicou anteriormente. Mas a gente não quer isso, a gente quer aplicar a formatação que eu apliquei através da formatação como tabela. Então para tirar essa cara aqui, esse design da minha planilha e aplicar o design da minha formatação como tabela, basta eu limpar esse design aqui. Por exemplo, na página inicial, aqui ó, no grupo de fonte, aqui na latinha de tinta eu vou colocar aqui ó, sem preenchimento. Olha só, já ficou tudo azulzinho como eu queria, certo? Ainda na página inicial, no grupo de fonte, eu clico nas bordas e vou clicar agora em sem borda. Opa, já mudou bastante coisa aqui, ó. Mudou bastante coisa, já ficou muito mais atraente. Então, outra coisa que eu posso fazer agora é mudar a fonte, por exemplo. Ao invés de calibre, eu vou colocar uma fonte que eu gosto, que é a fonte Monte Serra. Se você não tiver essa fonte, não tem problema, utiliza a calibre mesmo, que ela também é muito bonita. Vou diminuir um pouco o tamanho da fonte aqui, porque eu achei que foi muito grande. E beleza. Então aqui ó, já está formatado como tabela aqui a minha planilha, já ficou muito mais atraente, já ficou muito mais bonita, mas a gente vai deixar ela mais bonita ainda, mais atraente ainda no decorrer da aula, beleza? Então anota aí, cara, um dos recursos mais importantes para você aplicar numa planilha forte, você tem que aplicar isso em toda a tua planilha, é a formatação como tabela. Regra, sempre aplique a formatação como tabela para facilitar o teu caminho no decorrer da construção da tua planilha, e você vai ver isso na prática aqui, por que é tão importante aplicar a formatação como tabela, beleza? Vamos começar então a pensar aqui na nossa planilha. Como que eu preencheria isso aqui manualmente? Então, novamente, né, o mês seria novembro, o código do cliente seria esse aqui, o nome do cliente eu teria que buscar lá na base de cadastros, qual que é o cliente 3, eu viria aqui, copiaria isso aqui e colaria aqui. A cidade também, mesma coisa, eu viria aqui, copiaria, colaria aqui, e o endereço, mesma coisa, copio e colo aqui. O valor eu colocaria aqui, por exemplo, R$ 1.480, e o status eu colocaria aqui, fechado. Né? Então esse seria aqui o meu trabalho manual, ainda viria aqui no status e mudaria para
verde a cor. Então daria muito trabalho ter que ficar toda hora copiando e colando, ou tentando digitar e digitar coisas erradas. Então vamos automatizar nessa planilha para que eu não precise fazer isso de uma forma manual, tá? Como que eu faço isso? Pessoal, vamos começar então por partes. Vamos começar pela coluna mês. Por que é importante você colocar uma coluna de mês nas suas planilhas? Porque aqui nós já temos a data. É realmente necessário colocar aqui a coluna de mês? É sim, por quê? É muito comum você criar planilhas que você faz lançamentos de dias assim e separar em guias ou em planilhas separadas por mês. Então, atendimentos do mês de janeiro, atendimentos do mês de fevereiro, tudo isso em planilhas separadas. Isso dificulta muito o teu caminho no futuro, quando você quiser gerar um relatório na tua planilha, gerar um relatório de vendas por mês, de atendimentos por mês, é praticamente impossível você fazer isso em bases separadas. Quando você está numa base única como essa aqui, cara, fica muito mais fácil, muito mais rápido de fazer isso e praticamente é o único jeito de você fazer é estando aí em bases unificadas. Então é importante você ter uma coluna que informe qual que é o mês que você está fazendo esse lançamento, que é esse lançamento, para facilitar na geração dos relatórios. E para fazer esse mês aqui, ó, eu utilizo uma função, uma fórmula no Excel, que extrai para a gente aqui da data qual que é exatamente o mês, tá? Existem duas formas que podem fazer isso. Eu posso utilizar a própria função mês, que é igual mês, abro os parênteses, seleciono a data, fecho os parênteses e dou um Enter. Olha só, ele já traz aqui o número do mês, por exemplo, mês 11, mês 2, mês 10. E olha só a importância da formatação como tabela. Eu simplesmente fiz apenas uma vez a função mês e ele já arrastou automaticamente para mim todo aqui, em todas as células que eu tinha aqui, que eu tenho aqui abaixo, né? Então a formatação como tabela facilita muito por causa disso, ok? Uma outra função para extrair o mês, aqui eu particularmente mais gosto, é uma outra função. Por quê? Eu não quero que tenha aqui o número 1, o número 2, o número 3 do mês. Eu quero que tenha janeiro, fevereiro, março, abril, nesse formato aqui de sigla em maiúsculo. Por quê? Porque eu acho que fica mais bonito, fica mais atraente, fica mais organizado também no meu gráfico, mais intuitivo de entender no meu gráfico futuro aí, do que se trata exatamente essa informação 1, 2, 3. Então, tendo a sigla do mês fica muito mais fácil do usuário entender. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar uma função também muito importante, que é a função igual texto. A função de texto, ela extrai pra gente, ela pega uma informação, um valor e formata o texto em um outro formato que eu desejo. Como que isso funciona? Então eu coloquei aqui, ó, vamos fazer na barra de fórmulas. Igual, texto, abro os parênteses. Primeiro argumento que ele pede é o argumento valor. Eu vou selecionar aqui o valor, que é a minha data aqui do lado, ponto e vírgula, e ele pede formato do texto. Para eu colocar o formato do texto no jeito que eu quero, com as 3 siglas, vou fazer o quê? Vou colocar aqui entre aspas duplas a letra M, M, M. 3 vezes a letra M, fecho as aspas duplas, fecho os parênteses e dou um Enter. Olha só, já trouxe para mim aqui as siglas dos meses aqui do lado. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 do 1, 2016, ele já traz aqui do lado para mim, que é o mês de janeiro, tá? Mas eu não quero ele nesse formato aqui de tudo minúsculo, eu quero que seja tudo maiúsculo. Então, para fazer isso, existe uma outra função que nós vamos colocar antes da função texto, que é a função maiúscula. A função maiúscula, ela faz o que pra gente? Ela formata um texto, um argumento de texto, com todas as letras maiúsculas de um jeito bem rápido. Para fazer isso, eu vou colocar aqui então, antes da função texto, vou colocar igual, né? Quer dizer, o igual já está digitado, eu coloco simplesmente maiúscula, nesse formato aqui, eu acerto circunflexo no U, abro os parênteses, o texto é toda a função texto, o que ela está retornando para mim. No final eu fecho os parênteses, dou um Enter e tá pronto, olha só. O mês em sigla e totalmente com letras maiúsculas, fica muito mais bonito, muito mais atraente também para o meu gráfico futuro, ok? Perfeito, pessoal. Então a nossa primeira coluna aqui, que estava em branco, já está preenchida através de uma fórmula, aí, duas fórmulas na verdade, a função maiúscula e a função texto, para trazer para a gente automaticamente o nosso mês, tá? Vamos agora para a nossa coluna de cliente. A nossa coluna de cliente é o seguinte, cara. Você vai perceber que tem uma coluna para você, uma guia aí chamada cadastros, né? E nessa guia cadastros, já temos aí o código da empresa, a razão social da empresa, o estado, a cidade e o endereço dele. Por que é importante você sempre ter uma tela de cadastros na sua planilha, cara? Cara, em praticamente toda a planilha, você tem a possibilidade de criar telas de cadastros. Por quê? Facilita muito o lançamento depois. Não faz sentido eu, toda vez que for lançar um cliente, eu ter que lançar o código, ter que lançar toda vez a razão social, ter que lançar toda vez a cidade, toda vez o estado. Não faz sentido eu toda vez lançar isso, sendo que são poucos clientes que eu tenho. Então se você tem alguma informação que são poucas informações possíveis a ser lançadas, mas você lança várias vezes,
por exemplo, um funcionário, que você tem lá 10 funcionários cadastrados, mas numa linha de 10 mil linhas, você repete aí todos esses 10 clientes cadastrados. Então, você pode muito bem criar uma tela de cadastros, cadastrar esses 10 clientes e depois você só puxa automaticamente esses clientes ali, o nome, por exemplo, do cliente, a idade, a cidade, o e-mail, o telefone, digitando simplesmente o código. Exatamente o que a gente vai fazer nessa planilha aqui. A gente vai digitar o código e automaticamente ela traz para a gente a empresa, o estado, a cidade, o endereço, simplesmente digitando o código. Então, a tela de cadastros, cara, sempre pense nessa planilha. O que eu posso cadastrar para que eu possa facilitar a minha vida futuramente? Existe uma fórmula no Excel, uma função no Excel, que vai trazer para a gente todas essas informações aqui, ó, de acordo com o que eu digitar, com o código que eu digitar. E é exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer agora, beleza? Quais são aqui as 3 informações que eu tenho dos meus clientes? Então, além do código que está digitado, eu tenho também a razão social do cliente, a cidade e o endereço. E como eu disse, todas essas 3 informações eu já tenho digitadas aqui, né? Então, basta eu automatizar minha planilha que através do código ele puxa essas 3 informações aqui. A função que eu vou utilizar para fazer isso é uma função muito conhecida no Excel, uma função também que é praticamente obrigatória para você criar planilhas fortes, que ela vai facilitar para você, vai impossibilitar o erro, que é a função PROC-V, tá? Por que ela impossibilita o erro? Porque é muito passível de erro aqui eu digitar o nome do cliente, por exemplo, digitar o código 3, e na hora de digitar o cliente eu digito aqui o cliente do código 4. Se eu automatizar isso, de fazer isso de uma forma automática, é praticamente impossível que dê erro. Então, digitei o código, já puxo o nome do cliente corretamente, da forma que tem que ser digitado, tá? E essa função é a função PROC-V. Vamos fazer isso agora então. Aqui na barra de fórmulas, eu vou colocar o símbolo de igual, vou digitar aqui, ó, PROC-V, e vou abrir os parênteses. O primeiro argumento que ele pede, que a função PROC-V pede, é valor procurado. O valor procurado é o quê? O que eu estou procurando na minha planilha para que retorne o nome do cliente. O que eu vou procurar lá na base de dados, na base de cadastros, para que, quando ele encontrar essa informação, ele retorne o nome do cliente. O que eu estou procurando exatamente é o código do cliente. Então, seleciono aqui, ó, código do cliente, tá? Ponto e vírgula. Próximo argumento da função PROC-V, ó, deu ponto e vírgula, foi para o próximo argumento que é matriz tabela. E esse argumento matriz tabela significa o quê? Aonde está a informação dos meus clientes? Aonde exatamente está o código? Onde exatamente está o cliente, cidade, endereço? Aonde está a tabela que está cadastrado os meus clientes? E a minha matriz tabela é aqui em cadastros e eu seleciono aqui toda a minha tabelinha. Você pode selecionar aqui, ó, do código até a rua, ou pode selecionar também aqui, ó, quando eu virar um cursor do mouse e virar essa setinha aqui, você clica e ele seleciona todas as colunas para você. Ponto e vírgula. Aqui, ó, na barra de fórmulas. O próximo argumento é o número índice coluna. O que isso significa? Então eu já sei, o Excel já sabe que eu estou procurando aqui o código 3, que eu estou procurando nessa tabela inteira aqui. Número índice coluna é quando eu encontrar, o Excel diz, né? Quando eu encontrar o código 3, o que você quer que eu retorne? Lembre que nós estamos lá na coluna para trazer a razão social. Então, quando ele encontrar o código 3 da minha matriz do meu cliente, eu quero que ele retorne o nome da empresa. Então, encontrou o 3, traga para mim qual que é o nome da empresa do código 3. O número índice coluna, ele pede exatamente o número da coluna. Quantas colunas nós temos aqui na planilha? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E a coluna da empresa, do nome da empresa, é a primeira, segunda coluna. Então, vou colocar aqui o número 2, ok? Número 2, ponto e vírgula, e vamos para o próximo argumento da função PROC-V, que é procurar intervalo. Procurar intervalo, existem duas opções, verdadeiro ou falso. Basicamente, o verdadeiro é, você quer aproximadamente o número 3 ou você quer falso, exatamente o número 3? Nós queremos exatamente o número 3, então eu vou colocar aqui a correspondência falso, tá? Ou também o número 0 também funciona, tá? Então eu vou colocar aqui falso, que é mais fácil de entender, fecho os parênteses e vou dar um Enter. Olha só o que vai acontecer agora quando eu dar um Enter na minha planilha. Olha só. Automaticamente ele trouxe para mim aqui o nome dos meus clientes, ó. O cliente número 3 é o ERI Advogados. Vamos conferir. Número 3, ERI Advogados. Voltamos aqui. Número 5 é Grupo RES de Informática. Número 5, Grupo RES de Informática. Então está funcionando automaticamente aqui, ó, a minha planilha. Então basta eu colocar aqui o código, ele já puxa aqui o nome do cliente que eu digitei o código, cara. Essa é a função PROC-V, ok? Vamos fazer ela novamente agora para trazer a cidade. Vamos lá. Igual PROC-V, abro os parênteses, o valor procurado é qual? É o código 3 do cliente, ponto e vírgula, matriz tabela, onde eu estou procurando essas informações? Aqui em cadastros, seleciono aqui toda a minha tabela, ponto e vírgula,
Número índice coluna, o que eu quero que traga agora? Eu quero que traga o nome da cidade, que está na primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Coloca aqui o número 4. Faço ponto e vírgula, vou para o próximo argumento, que é falso, correspondência exata. Fecho os parênteses, dou um enter e mesma coisa, já trouxe aqui pra gente os nomes da cidade desses meus clientes. Mais uma vez agora vamos para o endereço. Então, igual, proc-v, abro os parênteses, valor procurado é o código do cliente, nesse caso dessa linha é o número 3, ponto e vírgula, matriz tabela, aonde eu estou procurando essas informações. Aqui em cadastro, seleciono aqui toda a minha tabelinha, ponto e vírgula, número índice coluna é o que eu quero que retorne. O endereço, que está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. Coloco o número 5, ponto e vírgula, falso para trazer exatamente o endereço do código 3, fecho os parênteses, dou um enter e trouxe aqui o endereço dos meus clientes de forma automática. Agora olha só como facilitou a nossa vida, tá, cara? Aqui embaixo, como já está formatado como tabela, um dos benefícios da formatação como tabela, como eu falei para vocês antes, é o quê? Quando eu inserir uma nova linha aqui, por exemplo, 27/8, quando der um enter, olha só, ele já traz toda a formatação, ou seja, já trouxe a formatação com linha azul da forma que eu quero, já puxou também as fórmulas como eu digitei. Então já trouxe aqui automaticamente o mês de agosto. Aqui eu digito o código, por exemplo, o código número 8 do cliente, ele já traz aqui o cliente, já trouxe também a cidade, já trouxe também o endereço do meu cliente de forma automática. Então aqui eu juntei dois recursos muito importantes, que é a formatação como tabela e também aqui a função proc-v e a função maiúsculo com texto. É muito importante você aprender Excel nesse formato que eu mostrei para vocês aqui agora, que é você vendo a aplicação dessas coisas dentro de uma planilha, porque é muito mais fácil você entender a importância dessas coisas, você vendo na prática como que elas funcionam em conjunto. É diferente de você aprender Excel com coisas soltas. Vou aprender para você, vou te ensinar agora a formatação como tabela, só a formatação como tabela. Você não entende quais são os benefícios dele e por que é importante você unir a formatação como tabela com outras fórmulas, como por exemplo a função proc-v. Então também seria diferente você aprender a função proc-v de forma isolada, só a função proc-v, sem saber que você talvez juntando isso com a formatação como tabela, por exemplo, você faz a proc-v somente uma vez e ela já se arrasta automaticamente. Mesma coisa, a função texto. É difícil você entender que a função texto, ela com a função maiúscula, por exemplo, ela faz uma coisa diferente. Ela traz o mês, por exemplo, mas também traz de um formato maiúsculo. Então estudar Excel nesse formato, de você conseguir visualizar não somente as coisas avulsas, não somente as coisas soltas no Excel, que normalmente você talvez estuda nesse formato e depois você não sabe como aplicar, não sabe como utilizar, não sabe como usar essas coisas nas suas planilhas, é muito legal, muito mais importante, muito mais interessante você estudar nesse formato, vendo a planilha sendo construída, que assim você fixa muito mais o conhecimento e deixa de lado coisas que são normalmente desnecessárias dentro do Excel, tá? Falando sobre isso, eu vou deixar para vocês aqui um presente muito especial que eu preparei para vocês, especialmente para essa aula aqui, que é o meu curso Excel Express, Excel para o mercado de trabalho. É um curso que eu preparei para você conhecer as ferramentas, os recursos mais importantes, mais usados dentro do mercado de trabalho. Eu deixei o link para você aqui embaixo na descrição desse vídeo. Esse curso está custando apenas R$ 47,00 para você começar aí os seus estudos no Excel, aprender Excel comigo, investindo apenas R$ 47,00 e ter acesso a esse curso aí, tá? Então vai lá, investe nesse curso aí comigo, Excel Express, que eu tenho certeza que vai facilitar muito aí o teu futuro dentro do teu trabalho, beleza? Agora vamos falar sobre a coluna de tipo. A coluna de tipo aqui, cara, ele permite que tenha visita ou venda, né? Venda ou visita. São os dois tipos de atendimento que eu tenho. Eu vou fazer somente uma visita para o meu cliente ou fazer uma venda para o meu cliente. Então, é importante saber separar isso na planilha, tá? E aqui, cara, quando a gente fala em planilha forte, como eu falei para vocês no exemplo, é muito comum dar erro de lançamento. Por que dá erro de lançamento na tua planilha? Porque a tua planilha permite que o usuário normalmente digite o que ele quiser digitar. A tua planilha permite. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui, ó, e colocar aqui, por exemplo, visitei, ao invés de visita, a planilha permite que eu faça isso. Colocar aqui, por exemplo, fui lá. A planilha permite que eu digite somente fui lá. Vini, não importa. O importante é que está digitado se eu visitei, que eu fui lá, que eu não vendi. Então, não importa, Vini, se não está padronizado. O importante é estar informado ali, que eu bato o olho e eu sei o que aconteceu. Cara, isso aqui é um erro gravíssimo, é um dos erros mais comuns dentro do Excel, que depois você cria planilhas, que você tenta gerar algum relatório, gerar alguma informação, o teu relatório não bate. Então, se futuramente, por exemplo, eu quisesse fazer um relatório aqui de quantidade de visitas que eu fiz no mês, só de visita,
eu não conseguiria contar quantas visitas eu fiz, porque não tem um padrão de digitação. Eu teria que contar visita, teria que contar quantas visitei, teria que contar quantas vezes digitei, fui lá, quantas vezes eu fui, digitei, ok. Então, quando você tem um padrão na tua planilha, claro, bem definido, que não permite que o usuário digite várias informações diferentes, um padrão mesmo, fica muito mais fácil e talvez seja o único caminho que você tem aí para você gerar relatórios que não estejam quebrados, relatórios fracos, relatórios inconsistentes. Então, para você gerar esse tipo de informação na tua planilha, que tenha relatórios realmente reais, que sejam compreensíveis e com dados verdadeiros, a tua planilha tem sempre que respeitar um padrão de lançamento que você tem que definir na hora da criação dela. Então esse padrão, por exemplo, aqui, ó, no tipo, na coluna tipo, ele permite somente tem que permitir apenas dois tipos de informação, que é uma venda ou uma visita. Então eu tenho que bloquear minha planilha para que o usuário não consiga digitar nenhuma outra informação que não seja a palavra visita ou que não seja a palavra venda, tá? E é exatamente isso que eu vou te explicar a fazer agora. Existe um recurso no Excel que também é praticamente obrigatório que você aplique nas suas planilhas fortes, que é a validação de dados. A validação de dados, como o próprio nome diz, ela valida a informação. Como que funciona isso na prática? Quando você digita uma informação numa célula, o Excel vai fazer um teste nessa informação e verificar se o que você digitou é uma coisa que você realmente tinha que digitar. Ou seja, ele valida se está ok ou não. Por exemplo, se eu digitar aqui ok e tentar dar um enter, o Excel vai testar. Opa, ok. O ok é permitido digitar nessa célula ou não? Se não, ele vai bloquear, não vai permitir que você digite e vai emitir uma mensagem de erro. Opa, ok é permitido digitar? Então vou deixar você passar. E deixou ali passar a palavra ok. Então vamos voltar aqui com a palavra visita. O que eu vou fazer aqui? Ó? Você vai selecionar, colocar o cursor do mouse logo acima da palavra tipo e vai clicar. Então ele selecionou toda a coluna aqui da visita. Se não estiver funcionando esse cursorzinho, você vai clicar em uma coluna aqui, uma célula da coluna tipo, e vai dar um Ctrl barra de espaço. Olha só, selecionou pra gente aqui a coluna inteira da venda. Então, Ctrl barra de espaço, ele seleciona pra gente aqui a nossa coluna inteira. Se eu der mais um Ctrl barra espaço, ele seleciona agora a coluna inteira com o cabeçalho. Se eu der mais um Ctrl barra espaço, ele seleciona agora a coluna H inteira. Então, Ctrl barra espaço facilita muito para você selecionar a coluna inteira aí. Então, anota esse atalho que é muito importante que você saiba fazer ele, ok? Agora, vamos lá. Vamos novamente aqui, ó, vou dar somente um Ctrl espaço para selecionar somente os dados aqui da minha planilha, beleza? Aí eu vou até o menu Dados do Excel e vou procurar aqui, ó, procura aí pela informação Validação de dados. Ele está onde? Ele está exatamente aqui, ó, no grupo de ferramentas de dados. Você vai procurar por esse ícone aqui, ó, onde tem um checkzinho vermelho e tem uma bolinha vermelha aí também. Um checkzinho verde e uma bolinha vermelha. Você vai clicar nessa ferramenta e ele vai abrir essa informação aqui pra gente, olha só. Aqui na aba Configurações, ele fica bem claro pra gente o que está acontecendo aqui na nossa planilha. Critério de validação. Lembra que eu falei que o Excel faz um teste? O Excel faz um teste quando você lança? Esse é o critério de validação. Nesse momento, é como se fosse um segurança de porta de boate lá, cara. Ele está permitindo entrar qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa que for entrar, ele permite. Pessoa com menor de idade, pessoa mais velha, qualquer tipo de pessoa com traje de chinelo, com traje praia, com traje social. Então está permitindo qualquer tipo de pessoa entrar. E é isso que você quer que ele permita? Não. Existem somente dois tipos de informações que eu quero permitir entrar na minha planilha, que é tipo visita e tipo venda. E para fazer isso eu tenho que informar para o meu segurança, digamos assim, qual é exatamente o critério de validação da minha planilha. Então ao invés de permitir qualquer valor, eu vou mudar para permitir uma lista, como se fosse uma lista de nomes. Tá? Então imagine que nossos dois tipos aqui são nomes de pessoas. Então você vai permitir pessoas que têm o nome visita ou o nome venda. Então vamos lá. Aqui em fonte eu vou digitar aqui, ó, visita, ponto e vírgula e venda. Então são essas duas informações que eu permito que entre na minha célula. Visita, ponto e vírgula, venda. Tá? Então não esqueça do ponto e vírgula, não pode ser nada diferente de ponto e vírgula. Visita, ponto e vírgula, venda. Aí eu vou dar um ok. Olha só. Agora perceba que apareceu aqui, ó, para facilitar a vida do usuário, uma caixinha de nome aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele já mostra que eu permito somente visita e venda. Em todas as células já tem aplicado aqui, ó, visita ou venda. Lá embaixo também, inclusive, ó, na última célula, na célula em branco, já tem também aqui, ó, visita ou venda. Então já facilita aqui para o meu usuário. Eu posso selecionar por aqui ou eu posso também digitar, caso eu deseje.
O mais legal disso agora é se por um acaso eu tentar digitar uma coisa diferente disso, por exemplo, ok, ele não permite. Ele diz, ó, esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Se eu tentar repetir, ele não permite, em hipótese alguma, que eu digite algo diferente do que eu permito. Então, se eu colocar aqui ok, não deixa. Colocar aqui visitei, não deixa. E se eu colocar aqui visita, ele deixa passar tranquilamente. Então isso aqui impossibilita que o usuário, ou que você mesmo, sem ver, às vezes, digite uma informação errada. Por exemplo, vista. Você nem viu, às vezes você nem vê que faltou a letra I, mas a validação de dados ali, ele vai ver isso e vai impossibilitar que você digite uma palavra errada, beleza? Show de bola, né? Então agora, pessoal, vamos para a nossa próxima coluna, que é a coluna do status. Então já temos o valor aqui e vamos para o status. Lembrando que esse recurso de validação de dados é muito importante e eu falo bastante sobre ele também dentro do curso que eu deixei para vocês liberado aqui embaixo, apenas R$ 47,00 para você ter acesso a um ano a um curso de Excel, onde você vai aprender muita coisa legal, muita coisa importante para você utilizar dentro do mercado de trabalho, para você já começar aí no teu estudo de Excel com o pé direito, estudar da forma correta, de uma forma que você vai realmente entender e aprender a usar esses recursos, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui no link que eu deixei para vocês aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vamos pensar agora na coluna de status. O que significa a coluna de status, cara? A coluna de status eu vou colocar o quê? Duas informações possíveis também. É fechado ou atendido, tá? Isso são as duas informações que eu desejo aqui na minha planilha. Fechado ou atendido. Ah, Vini, então você pode colocar uma validação de dados para o usuário informar se foi fechado ou se foi vendido. Posso, também funcionaria. Mas vamos pensar aqui no quando que ocorre um status fechado e quando exatamente ocorre o status atendido. Quando for um tipo de visita, o meu status automaticamente vai ser atendido. Quando for um status de venda, automaticamente vai ser um status de fechado, tá? Que fechou a venda, consegui fechar a venda ali e o valor certinho. Isso acontece quando o quê? Quando eu informar aqui, ó, por exemplo, quando eu informar que for uma visita, por exemplo, automaticamente vai ser aqui atendido. Quando eu informar que for uma venda, automaticamente tem que se transformar aqui em fechado. Então não faz sentido eu ter que informar isso manualmente, mesmo que seja com uma validação de dados. É muito mais importante, é muito mais interessante e muito mais rápido eu fazer com que essa coluna se preencha automaticamente, certo? Exatamente isso que eu vou te explicar para você agora. Então olha só, eu quero automatizar essa coluna de status aqui. Então eu vou fazer o quê? Então lembrando, né? Então se for igual a venda, ele vai ser fechado, e se for igual a visita, ele vai mudar aqui para atendido. Então vamos fazer aqui uma função muito importante no Excel, que é a função C. A função C, ela faz testes pra gente também, testes lógicos, e se for verdadeiro, ela retorna determinada informação, e se for falso, ela retorna uma outra determinada informação. A função C, cara, vamos fazer assim, ó, igual C, abro os parênteses, e o primeiro argumento que ele pede é o teste lógico. Teste lógico. O que eu quero testar? Lembrando, se for uma venda, eu quero que ele retorne para fechado. Se não for uma venda, só pode ser o quê? Visita. Se for uma visita, eu quero que ele retorne atendido, tá? Então, meu teste lógico é exatamente esse. Se a minha coluna aqui, ó, do tipo, se a minha célula do tipo aqui do lado é igual a, entre aspas duplas, venda, e fecho aspas duplas. Por que aspas duplas? Porque é um argumento de texto. Então sempre que você colocar um argumento de texto em uma função, uma fórmula, tem que estar entre aspas duplas, tá? Entre aspas, na verdade, né? Então venda, então se for igual a uma venda, então o teste está bem claro. Se o tipo dessa linha aqui for igual a venda, aí eu vou dar um ponto e vírgula para ir para o meu próximo argumento, que é se for verdadeiro. Ou seja, se o tipo for verdadeiro, se for igual a uma venda, né, isso for verdade, for realmente igual a uma venda, o que eu quero que apareça aqui nessa célula? Nesse caso, eu quero que apareça a palavra fechado, entre aspas, né? Então, entre aspas, fechado, fecho o ponto e vírgula para ir agora para o meu valor se falso. Então, se a venda for igual se o tipo for igual a venda, vai ser igual a fechado. Se for falso, ou seja, se o tipo não for igual a uma venda, o que eu quero que retorne? Aí eu quero que retorne, entre aspas também, é a palavra atendido. Por quê? Só pode ser uma visita. Se for uma visita é porque eu atendi essa visita. Fecho as aspas duplas, fecho as aspas, né? Fecho os parênteses e vou dar um enter. Olha só, já traz para mim aqui o status fechado quando é uma venda e o status atendido quando é uma visita. Se eu alterar aqui, por exemplo, para venda, automaticamente muda aqui para fechado. Então está funcionando nossa função aqui
nessa função C, na coluna de status, para automatizar essa coluna também, para facilitar aí a vida do usuário, para não ter que ele ficar preenchendo isso de forma manual, ok? Vamos para outro detalhe aqui que é muito importante. Na tua planilha, cara, toda a tua planilha tem que ser uma planilha que seja bem intuitiva. Como assim? O que é uma planilha intuitiva? Uma planilha intuitiva é que quando você bate o olho nela, você já consegue entender claramente o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu bato o olho aqui, eu consigo ver claramente que essa primeira célula, essa primeira linha aqui, ó, foi fechada, foi uma venda que foi fechada. Por que eu consigo ver claramente isso? Porque eu apliquei uma cor verde. Então, quando você vê uma célula diferente das outras, que está com uma cor verde, você bate o olho, você já consegue, isso te chama a atenção, fica muito mais rápido de entender. Não preciso ter que ficar lendo linha por linha, campo por campo, opa, venda, opa, fechado, então foi fechado. Não. Com uma cor, fica muito mais fácil e muito mais rápido de entender isso. Então é muito importante que em toda a tua planilha, na tua base de dados, toda a planilha, inclusive toda tela de relatórios, tem que ter cores que sejam bem intuitivas, que facilitem ali o entendimento, a leitura do teu usuário. Então normalmente cores verdes, por exemplo, cor verde, traz informação de que a coisa é positiva. A cor vermelha, por exemplo, já traz para você ali uma informação de opa, alerta, de perigo, de erro, de negativo. Então a cor vermelha serve para isso. A cor amarela já serve como atenção, já serve como alerta, já serve como uma coisa assim que não é tão ruim, mas você tem que ter essa clareza também ali, tá? Então vamos fazer isso aqui na nossa planilha agora, aplicar essas cores. E como que eu faria isso de uma forma manual? Eu viria aqui, atendido, mudaria, por exemplo, aqui para um azul. Atendido azul, se for fechado eu mudo para verde, se for fechado então verde. Então eu posso fazer isso manualmente, só que levaria muito tempo também de fazer isso manualmente. Toda vez que eu alterasse aqui, por exemplo, de visita para venda, mudou para fechado, eu tenho que vir aqui e mudar para verde. Então, além de dar trabalho, é muito passível de eu esquecer de fazer isso e ficar tudo errado ali as minhas cores. Então é muito importante também que a gente automatize essas cores para que quando eu digitar uma palavra, essa cor ela se altera a cor automaticamente de acordo com a palavra que está digitada na minha célula. Isso eu vou fazer com um recurso chamado formatação condicional dentro do Excel, que você talvez até já saiba fazer, mas você não aplica na tua planilha. É muito comum você já ter um conhecimento de coisas básicas no Excel, como essa que eu estou te mostrando aqui, mas você deixar de fazer. Por quê? Você simplesmente decorou essa coisa, você simplesmente sabe que existe, mas você não entende por que é importante você aplicar isso dentro da tua planilha. Então a formatação condicional é praticamente obrigatório que você aplique na tua planilha, porque facilita a leitura das informações do usuário, seja você ou seja outra pessoa que vai ler a tua planilha. Então a formatação condicional, cara, formatação como tabela, validação de dados, são coisas normalmente básicas, intermediárias de Excel, mas que você às vezes deixa de lado, achando que você só precisa saber, só precisa aplicar as coisas mais avançadas de Excel. E muitas vezes, quando você aplica somente coisas avançadas, elas não te trazem nenhum benefício, nenhum resultado final. Já viu aquele termo de os melhores perfumes estão nos menores frascos? Serve também para o Excel. As coisas mais importantes que você consegue extrair das suas planilhas, recursos, informações, relatórios, normalmente são extraídos utilizando coisas básicas. Então você não consegue normalmente criar um relatório, extrair um relatório realmente verdadeiro se você não aplicar uma validação de dados. Você não consegue normalmente facilitar a tua vida, agilizar o teu lançamento se você não formatar como tabela. Você não consegue ler as informações normalmente se você não aplicar uma formatação condicional. Então é muito importante que você preste muita atenção nas coisas que você já sabe de Excel hoje, mas se você se preocupa em deixar de lado essas coisas para aprender coisas mais avançadas, sendo que nem o básico você está fazendo. Então faça primeiro, cara, as coisas básicas do Excel, as coisas que são as mais importantes. Extraia o máximo de informação, entenda exatamente, aplique exatamente essas coisas mais básicas, certifique-se de que você entenda bem essas coisas e saiba aplicar elas sem nenhum problema e a importância da aplicação delas para então você ir para coisas mais avançadas, beleza? Então aqui, ó, tudo que eu estou passando para vocês são coisas básicas que são extremamente importantes, obrigatórias, para que tuas planilhas sejam planilhas fortes, que não dê problemas e que possibilite que você futuramente gere relatórios através dela. Então vamos lá, vamos aplicar aqui então a formatação condicional na nossa coluna de status, tá? Eu vou limpar aqui a pintura dela, vou clicar sem preenchimento, eu vou clicar em uma célula da coluna de status, vou clicar aqui Ctrl barra de espaço para selecionar a coluna inteira agora, tá? Aí eu vou aqui no menu Página Inicial do Excel, vou em Formatação Condicional e clico aqui ó, em Nova Regra. Nova Regra. Aqui em Nova Regra eu vou deixar marcada aqui a opção Formatar apenas células que contenham. Em valor da célula eu vou marcar aqui ó, na segunda caixinha, ao invés de esta Enter eu vou marcar é igual a. Ou seja, se o valor da célula for igual a, por exemplo, fechado, se for igual a palavra fechado,
eu quero que ele fique formatado da seguinte forma. Vou clicar aqui no botãozinho formatar, vai abrir aqui a janelinha para a gente pintar nossa célula, e se for igual a fechado, eu quero que ele pinte de verde, né, no preenchimento da célula, e na fonte, eu quero que a cor da fonte seja branca. Então, quando for a palavra fechado, a cor da fonte vai ser branca e a cor da minha célula vai ser verde. Vou dar um OK, ó, nesse formato aqui, e vou dar um OK novamente. Olha só o que aconteceu. Agora, toda vez que for a palavra fechado aqui, que está vindo de uma forma automática, ele fica verde e com a letra branca, tá? Vamos fazer agora exatamente a mesma coisa para a palavra atendido. Vou dar um Ctrl / espaço, página inicial, formatação condicional, nova regra. Segunda opção, formatar apenas células que contenham. Ao invés de estar entre, eu mudo para é igual a. E aqui eu vou colocar aqui atendido. E vou formatar. Então, quando for igual à palavra atendido, eu quero que ele formate a cor da fonte, aqui ó, na fonte, a cor branca, e o preenchimento eu quero que fique esse azul aqui que eu selecionei, ó. Azul, dou um OK, e vou dar mais um OK. Agora olha só que legal. Quando for, deixa eu dar um zoom de novo aqui. Quando for igual a fechado, ele muda para verde. Quando for igual a atendido, ele fica azul. Vamos ver aqui, ó. Se eu mudar aqui, por exemplo, para visita, automaticamente muda para atendido e automaticamente muda também para a cor azul. Então aqui não tem mais a chance de eu esquecer de aplicar uma cor, porque a minha planilha faz isso de forma automática para mim. Então isso aqui é uma planilha forte, cara. É uma planilha que você lança poucas informações, somente lançando poucas informações, a tua planilha faz muito trabalho para você. Como por exemplo, a planilha já traz para a gente aqui, ó, o mês automaticamente, ela já traz aqui o nome do cliente, já traz o nome da cidade, já traz o endereço do cliente. Aqui ó, já possibilita que eu lance somente em 2 informações, então não deixa que eu digite informações erradas. E a partir disso, do que eu lançar aqui, ela já traz de forma automática se é atendido ou fechado, e a partir disso ela preenche, já pinta para mim de azul ou de verde, de acordo com o que eu digitei aqui na minha célula. Agora vamos fazer um teste de lançamento agora aqui, ó. Vamos fazer um novo lançamento aqui, por exemplo, 1/9, já puxa o mês automaticamente, eu puxo aqui o código do cliente, já puxa automaticamente o nome do cliente, já puxa a cidade, já puxa o endereço, eu coloco se foi uma visita ou se foi uma venda, coloco venda, por exemplo, aqui de R$5.800, ele já puxa automaticamente para mim que está fechado essa venda, e também aqui já traz para mim também a cor verde, então tudo de forma automática. Se eu mudar aqui, por exemplo, não fechei, só atendi, eu deleto aqui o valor, puxo aqui, mudo para visita e já muda para mim para a cor azul como eu apliquei. Então, cara, isso aqui é uma planilha forte dentro do Excel. Vamos falar um pouco sobre o design agora? Uma diferença, a planilha aqui está muito mais atraente do que essa planilha aqui, certo? O design no Excel, cara, você não precisa normalmente para aplicar, deixar uma planilha bonita, atraente, pensar em coisas muito mirabolantes, ter muita criatividade. São coisas simples que você consegue fazer também, que deixa a tua planilha muito mais bonita, muito mais atraente, muito mais fácil de entender os dados. A primeira coisa que eu sempre aplico na minha planilha, para deixar o design dela muito mais bonito, é remover as linhas de grade. A remoção das linhas de grade nada mais são que essas linhas aqui, ó, do Excel. Essas linhas que elas são legais para você utilizá-las, para você usá-las como guias mesmo, quando você está construindo a tua planilha. Depois que a tua planilha já está construída, já está funcionando, não faz mais sentido você deixar elas aparecendo. Fica muito mais atraente sem elas. Então, para removê-las, você vai aqui no menu Exibir e vai desmarcar a caixinha aqui, ó, linhas de grade. Então já ficou muito mais bonitinho, sem tudo branquinho do lado, tudo bonitinho, tudo limpo, fica muito mais clean, ok? Uma outra coisa que eu também gosto muito de remover é esses títulos aqui, ó, que é as identificações de colunas e as identificações de linhas, porque não faz mais sentido também eu ter eles aparecendo, sendo que a minha planilha já está construída. Faz mais sentido utilizá-los quando a minha planilha está sendo construída, para eu me servir também, me guiar aí na construção dela. Então vamos novamente aqui ó, no menu Exibir e desmarco a opção Títulos. Fica mais bonito, mais atraente também aqui a minha planilha, beleza? Uma outra coisa muito importante para você deixar a planilha muito mais atraente, muito mais bonita, cara, é deixar ela mais espaçada as informações, tanto colunas quanto linhas. Olha só, dá uma olhada nessa planilha nesse formato aqui. E agora dá uma olhada nessa planilha nesse formato aqui. É muito mais atraente, muito mais bonito de visualizar, muito mais claro, muito mais clean, digamos assim, essa planilha aqui nesse formato do que essa aqui. Por quê? A minha fonte está numa fonte muito grande, está muito apertada as informações, e é tanto de coluna quanto de linha. Então vamos mudar isso aqui agora, olha só. O primeiro recurso que eu posso fazer aqui ó, é selecionar minha tabela inteira, pressionando a tecla Ctrl T, vindo na página inicial, e mudando aqui, diminuindo um pouco o tamanho da minha fonte. Agora eu vou centralizar essas informações aqui na página inicial, alinhamento, eu centralizo aqui essa informação. Agora, vamos novamente exibir os meus títulos, porque eu quero fazer umas alterações. Então vou exibir,
títulos. Agora eu vou selecionar aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó, entre a linha 1 e a coluna A, nessa setinha aqui, ó, vou clicar nela para selecionar toda a minha planilha e eu vou aumentar um pouco a altura da minha linha, bem pouco. Então eu vou clicar aqui em uma dessas linhas aqui, ó, quando eu virar esse cursorzinho aqui, vou clicar e arrastar um pouquinho para 25 pixels, por exemplo. Olha só, 25 pixels. Agora, na página inicial, aqui em alinhamento, eu mudo aqui, ó, para alinhar no meio. Olha só, então já, além de ter aumentado um pouco a altura da minha linha, eu alinhei no meio as informações nela contidas, tá? Então ficou muito mais bonitinho, muito mais clean de visualizar nesse formato aqui do que no formato que estava anteriormente. Tudo amontoado, sem espaço, entendeu? Então é muito importante para você deixar a sua planilha mais bonita, mais atraente de trabalhar nela, aplicando isso. Aumenta os espaçamentos das colunas, aumenta um pouco o espaçamento das linhas, deixa as fontes não tão grandes, tá? Deixar ela sempre centralizadinha também, tanto no meio quanto na altura também, é muito importante para deixar a tua planilha ainda muito mais bonita. E agora a gente pode novamente vir aqui em exibir e remover aqui os títulos para deixar nossa planilha um pouco mais atraente. Outro detalhe também para deixar ela mais bonita é que eu deixei aqui, ó, uma linha em branco e também uma coluna em branco e também uma linha em branco, porque deixar ela mais centralizadinha, com espaços, nada muito amontoado, nem muito na parede, fica mais bonito, mais atraente de trabalhar na planilha, beleza? Então é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje, a aula de como construir uma planilha forte, como eu falei para vocês. Você pode ter percebido que são coisas básicas, coisas simples no Excel, só que utilizadas de maneira estratégica e consistente. Você tem que entender exatamente para que serve cada coisa. Não adianta você sair decorando um monte de informação dentro do Excel, um monte de recurso, um monte de fórmula, sem você entender exatamente por que você vai utilizar isso, aonde e como utilizar essas coisas e deixando de lado sempre coisas que são desnecessárias e irrelevantes dentro do Excel. Então eu mostrei para vocês claramente, claro, que para você construir planilhas fortes, tem mais coisas que você pode fazer por aqui. Algumas funções, por exemplo, a função para que você pode melhorar ela ainda mais, utilizar outras funções, quem sabe, para facilitar e para impossibilitar que a PROC-V futuramente dê problemas. Tudo isso eu falo dentro do meu curso Construtor de Planilhas Fodas, que eu deixei o link aqui embaixo também, que é meu curso completo de Excel. E nesse curso eu mostro exatamente como que você vai sair do absoluto zero até a construção de planilhas fodas, fortes, organizadas, decisivas e atraentes, com dashboards, com relatórios, com botões, com menu, planilhas realmente que surpreendem qualquer um que vê, que você pode até mesmo vender essas planilhas para outras empresas. Então, se você quiser fazer parte da lista de espera para participar da próxima turma do curso Construtor de Planilhas Fodas, deixa o link aqui embaixo para você também. E se você quiser entrar no meu curso de entrada, que é o Excel Express, por apenas R$ 47,00 para você já aprender recursos e fórmulas para facilitar teu dia a dia dentro do teu trabalho, deixa o link para você aqui embaixo também, que seria muito legal ter você lá, tá bom? Agora, quero que você deixe um comentário também do que você achou dessa aula, porque é muito importante para mim, esse feedback de vocês, o que você achou da aula, se você entendeu, se você ficou com dúvida, deixa aqui embaixo também que eu vou estar aqui pronto para te ajudar, tá bom? Te convido também a você me seguir no meu Instagram, @ViniExcel, porque lá todo dia tem aula nova de Excel, todo dia eu posto uma dica nova para vocês lá, e também tem muita coisa legal rolando pelos stories de lá. Então eu te vejo lá no meu Instagram, @ViniExcel. Um abraço e até a próxima aula.